Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2014. Nós estamos juntos há 592 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 8 e 9 do segundo livro das Crônicas e o capítulo 10 do primeiro livro dos Reis. Nestes três capítulos estamos vendo basicamente o grande progresso que Salomão obteve nos anos iniciais do seu reinado enquanto ele foi fiel ao Senhor. Ele já havia construído o templo, construído o seu palácio, já havia então inaugurado a casa do Senhor, concluindo as tarefas que seu pai Davi lhe havia designado, e agora ele começa a expandir o reino. Suas conquistas militares, seus progressos comerciais, a expansão da fama da sua sabedoria e tudo mais vai ser descrito aqui para nós em termos espantosos nesses três capítulos. Nós vamos ver que, cumprindo finalmente aquilo que era designado para o povo de Israel desde os dias do ingresso na terra de Canaã, Salomão conseguiu sujeitar a trabalhos forçados todas aquelas nações que ainda restavam ocupando alguns trechos da terra prometida. E você lê sobre isso no verso 7 do capítulo 8 de 2 Crônicas, que aquelas nações que ainda não tinham sido expulsas agora serviam a Salomão. Finalmente o ciclo do êxodo, do ingresso em Canaã, quanto a este ponto, estava concluído. Outro ponto também concluído se referia ao santuário. A cidade que Deus escolheu, Jerusalém, já estava apontada, mas o santuário nacional, localizado, ainda não estava concluído. Ele foi terminado nos dias de Salomão. A existência então de uma nação que tem terra própria, um governante próprio, um santuário próprio, paz, domínio territorial e tudo aquilo que desde o Êxodo era só um sonho e um projeto para o futuro, agora tudo isso se concretiza na vida de Salomão. A rainha de Sabá vem de longe, porque se recusa a acreditar no que ouvia e confere que era verdade e tudo ainda excedia as suas expectativas. E ela bendiz ao Senhor e reconhece que Deus colocou ali naquela terra um rei sábio para governar um povo escolhido e abençoar esse povo. A coisa era tão séria em termos de prosperidade que Salomão conquista portos até no Mar Vermelho, constrói navios e faz comércios por ali, gente que traz ouro para ele o tempo inteiro. Era tanto ouro que ele possuía que o texto diz que na prata ninguém dava valor naqueles dias, de tanto ouro que tinha, e que o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria, e que os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir da sua sabedoria e lhe traziam presentes, coisa que é surpreendente, porque nas descobertas arqueológicas que temos dos períodos posteriores, os assírios, os babilônicos, os persas, todos construíam palácios onde, em diversas gravuras esculpidas na parede, se vangloriavam de ter outros reis trazendo presente para eles. E isso, na verdade, aconteceu com Salomão, e o povo de Deus recebia presente das nações, e o povo de Deus era o centro da admiração dos povos, exatamente na época em que o rei obedecia a Deus, governava com sabedoria e com justiça. Quando o plano de Deus estava sendo obedecido e a aliança estava sendo cumprida por parte do descendente de Davi. Infelizmente esse estado de coisas não vai durar. E já no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis nós vamos ver Salomão caindo em idolatria. Mas isso é um assunto para mais tarde. Por ora, olhando para esse tempo de prosperidade, de paz e de sabedoria durante o reinado de Salomão, nós vamos agora nos concentrar nos escritos dessa época. Amanhã vamos ler o Salmo 127, que é um salmo de Salomão, e o Salmo 128, que é gêmeo quase aí do 127. Depois vamos ler alguns salmos usados no serviço do templo. E, na sequência, vamos estudar a literatura de sabedoria associada a Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então vamos dar uma pausa agora no livro dos Reis. Vamos dar uma longa volta, que vai demorar aí um tempinho. E depois disso, então, retomaremos a leitura do livro dos Reis. Espero que esse vai e volta nas páginas da Bíblia não te confunda. E que você se lembre que agora que vamos ler lá em Provérbios, em Cantares, em Eclesiastes, é uma literatura produzida nesta época daqui. Certo? Então, vá aí se acostumando, vá se preparando para entender a Bíblia na maneira como ela foi escrita e em suas propostas de comunicado. Por hoje, a grande lição. A lição de que, se obedecermos, podemos esperar recompensas, paz, tranquilidade, bem-aventurança. É um pouco disso que fala o Salmo 128, que leremos amanhã. E foi isso o que aconteceu na vida de Salomão enquanto foi obediente.
Não estou dizendo, e nem a Bíblia diz, que quem obedece sempre vai ter felicidade. É possível obedecer e ainda assim enfrentar tribulações. Mas existe uma regra geral, uma expectativa geral, que deve sim nortear a nossa vida cristã. O caminho para a felicidade é a obediência. Não há uma garantia de que teremos felicidade nesta vida, ou plena realização, ou plena paz, ou plena tranquilidade, ou até prosperidade econômica, como teve Salomão, mas é algo que podemos esperar como uma lei geral, se estivermos dispostos a cumprir as questões, as cláusulas da aliança de Deus para conosco. Os mandamentos, a lei de Deus, os princípios da sua palavra. Eu espero que isso desperte você para a necessidade de uma vida de obediência e nos desperte também a atenção para o quanto o pecado pode arruinar coisas tão preciosas. É o que nós veremos quando voltarmos a estudar aqui o livro dos Reis. Que isso nos aproxime mais do Senhor, nos desperte a obedecê-lo, a cumprir a sua lei, nos afaste do pecado e que agora nos dê base também para entender um pouco melhor toda a literatura de sabedoria que teremos à frente para analisar. Que Deus abençoe a sua vida, bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.